O que falar sobre o melhor personagem da história dos videogames, Arthur Morgan? Ele não era um herói, ele não usava capa, ele não salvava inocentes. No começo da história ele roubava, ameaçava, matava, ele era um fora da lei, um homem procurado. Um criminoso que vive à margem da sociedade, mas mesmo assim ele se tornou um dos personagens mais humanos, mais complexo e mais marcante da história dos videogames. E hoje eu quero falar sobre a redenção do Arthur Morgan, na minha visão pelo menos, porque a redenção dele não é simples, não é rápida e não é perfeita e também ela é dolorosa. Então, vamos lá. Salve, 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 eu sou o John e quando Red Dead Redemption 2 começa, Arthur é basicamente o braço direito do Dutch. Ele não é só um membro da gangue, ele é a base dela, ele é o executor dos planos, ele é quem resolve os problemas quando tudo dá errado. Arthur é leal, extremamente leal, ele acredita no sonho da gangue, ele acredita que eles são diferentes do resto do mundo, ele acredita que estão lutando contra o sistema injusto, mas aqui está o ponto, Arthur não questiona, ele executa, ele bate quem precisa bater, ele cobra a dívida de gente que claramente não tem como pagar. Ele ameaça famílias, ele aperta o gatilho quando precisa. Só que ele não faz isso sorrindo, ele não sente prazer, ele não demonstra orgulho. Existe sempre um peso no olhar dele. Arthur não é um psicopata, ele é um homem moldado por um ambiente violento. Ele perdeu os pais cedo, foi criado por Dutch e Rosé, aprendeu que sobreviver significa ser mais forte que o mundo. Ele cresceu acreditando que aquele era o único jeito de viver. Na minha visão, o Arthur não começa como um vilão. Ele começa como alguém perdido dentro de uma ideia errada de certo. Ele não é mau por natureza. Ele é leal demais para perceber que está errado. Se tem uma palavra que define o início da jornada dele, é lealdade. Arthur acredita no Dutch como um filho acredita em um pai. Dutch salvou ele, Dutch deu propósito para ele, Dutch deu identidade para ele. Então quando o Dutch fala, Arthur faz. Mesmo quando os planos começam a dar errado, mesmo quando a gangue começa a perder pessoas, mesmo quando inocentes morrem, Arthur continua, porque abandonar a gangue seria abandonar quem ele é. E isso é mais trágico. A maior prisão do Arthur nunca foi a lei, nunca foi o governo, nunca foi a recompensa pela cabeça dele, foi a lealdade cega. Ele não sabia viver fora daquele grupo, ele não sabia pensar por conta própria. E quando a gente percebe isso, dá pra entender que o Arthur também era vítima de uma ideologia, vítima de uma figura paterna, manipuladora e vítima de um sonho que nunca foi real. Aqui vem um momento que mais dói o meu coração e o coração de quem jogou essa obra de arte, a tuberculose. É aqui, na minha opinião, acontece a verdadeira virada da história. A doença não é só física, ela é simbólica, ela representa o tempo acabando, ela representa as consequências chegando, ela representa a conta sendo cobrada. Arthur descobre que vai morrer e pela primeira vez na vida ele começa a observar o mundo ao redor, ele começa a ouvir mais, ele começa a refletir. As conversas com a freira, o olhar diferente para as pessoas que ele prejudicou, os momentos de silêncio. Tudo isso mostra que o Arthur está acordando. A doença não matou o Arthur, ela acordou ele. Ela tirou dele a ilusão de que sempre havia um plano. Ela mostrou que não existe mais uma chance, que uma chance infinita. E quando ele entende que o tempo é ilimitado, ele começa a mudar. Muita gente diz que o Arthur só mudou porque sabia que ia morrer, mas eu vejo diferente, sabe por quê? Porque quem vai morrer não obriga a fazer o bem. Ele poderia ter ficado amargo, poderia ter ficado violento, ele poderia ter culpado o mundo, ele poderia ter abraçado o caos junto com o Dutch, mas ele não fez isso. Ele começa a ajudar pessoas sem esperar nada em troca. Ele ajuda a família que foi destruída por causa de gangue. Ele ajuda estranhos, ele começa a proteger o John. E aqui está o ponto mais forte da redenção dele. Ele começa a escolher. Antes ele seguia ordens, agora ele toma decisões. Antes ele obedecia, agora ele questiona. E isso é o amadurecimento dele. E isso é a consequência.
Enquanto o Dutch vai ficando cada vez mais paranoico, mais egoísta e mais cego pelo próprio orgulho, Arthur vai ficando mais humano. É como se os papéis se invertessem, sabe? O líder começa a se perder e o seguidor começa a enxergar. Arthur percebe que o sonho nunca foi sobre liberdade, era sobre o ego do Dutch, era sobre o controle, era sobre provar que ele era maior que o sistema. E quando o Arthur entende isso, algo muda definitivamente. Ele não tenta mais salvar o Dutch, ele tenta salvar o John. E ele tenta salvar alguém que ainda tem futuro. Isso é redenção, porque ele poderia fugir sozinho, poderia pensar só nele, mas ele escolhe dar ao John aquilo que ele nunca teve, uma segunda chance. O final do Arthur, principalmente no Caminho Honrado, é uma das cenas mais fortes da história dos videogames. Ele tá fraco, ele tá tossindo sangue, ele tá fisicamente derrotado, mas espiritualmente ele tá mais forte do que nunca. Ele não foge do que fez, ele não inventa desculpas, ele aceita. E quando ele olha ao nascer do sol, ali não está um criminoso, está um homem que finalmente entendeu quem ele era e quem ele queria ser. Ele não apagou o passado, ele não virou santo, ele não se tornou inocente, mas ele fez algo muito mais difícil. Ele assumiu os próprios erros e escolheu agir diferente, mesmo sabendo que não viveria para ver o resultado. Isso é redenção, de verdade. Não é sobre apagar o que você fez, é sobre decidir que você quer ser antes do fim. Para mim, o Arthur Morgan não é um herói clássico. Ele é um homem falho, um homem orgulhoso, um homem que errou muito, mas ele também é um homem capaz de refletir, capaz de sentir culpa, capaz de mudar. E é exatamente por isso que a redenção dele é tão poderosa, porque ela é humana. Ele não mudou porque o mundo mudou, ele mudou porque finalmente teve coragem de olhar para si mesmo. E mesmo sendo otário, ele tentou. E talvez seja a maior mensagem de Red Dead Redemption 2. Você não pode apagar o passado, mas pode decidir como vai terminar a sua história. Arthur Morgan não morreu como um criminoso, ele morreu como alguém tentando ser melhor do que foi ontem. E isso é o que torna a história dele inesquecível, memorável. E um ditado que eu acho que combina muito é: ou você morre como herói, ou vive bastante para se tornar um vilão. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Deu muito trabalho para escrever esse roteiro e eu tô até um pouco mal pensando sobre isso, por causa que Arthur Morgan foi o meu protagonista favorito de todos os tempos e a história dele é incrível. E eu acho que é isso. Meu nome é John e tchau pra vocês.